desenvolvemos o checklist do piso? O checklist de piso serve para quê? Para te dar garantia do serviço prestado, tá? Muitas vezes nós chegamos num determinado cliente e nós fazemos o serviço, daqui a pouco ele chega lá e fala: isso aqui não estava, esse risco não tinha, estava quebrado. E aí o que acontece? Como que a gente vai falar que estava ou não, se nós não nos certificamos disso também? De repente nós deixamos a nossa equipe lá e nós não temos certeza, nós não sabemos se o dano causado foi da nossa equipe ou já estava lá. Então, para nos certificarmos disso, para que isso seja favorável a nós desenvolvemos o checklist, tá? Através de quem? Quem que usa checklist hoje? Só aquelas seguradoras de veículo. Seguradoras de veículo, quando o segurado da companhia bate em algum veículo, eles precisam, para fazer a autorização da reforma do carro do sinistro, é preciso que eles usem o checklist. O checklist está no desenho do carro com todas as possíveis avarias que acontecem no carro. Então, eles vão ticando todas as avarias para que, com conformidade com o cliente, o sinistro, dono do carro atingido, ele assina e através dali o seguro cobre toda e qualquer avaria. Se posteriormente, na entrega do carro, o cliente chega e fala: mas isso daqui tinha que ter trocado, aí eles vão lá, mas o senhor assinou o checklist e não certificou que isso seria trocado, avariado ou não. Então o prejuízo, nós identificamos que ele não viu com atenção e ele acaba assumindo, tá? Então o que nós fizemos? O checklist do piso. Como que a gente vai fazer isso daí? Como que nós vamos preencher na presença do cliente? Então, quando nós vamos fazer orçamento, o cliente acompanha por toda a área a ser orçada por nós e a gente já identifica. Coloca no checklist o nome do cliente, o telefone do cliente. Aqui está as informações do piso. Qual piso que você vai avaliar? Se for um piso de madeira, coloca piso de madeira. Se for laminados, vinílicos, pedra, cerâmica, porcelanato, ele vai ser colocado aqui, tá? E a data do serviço, que também é muito importante. Dado que você deu um orçamento para o cliente e você segura o preço por 30 dias a partir da data do primeiro contato, do primeiro orçamento, tá? No outro quadradinho, o que nós vamos identificar lá no piso? Nível de sujidade, tá? Então, o nível de sujeira leve, se for uma sujeira bem superficial. Se for uma sujeira média, não tão superficial, mas que ela leva um tamanho considerável da superfície do piso que nós estivermos avaliando. Ou uma sujeira pesada, uma sujeira que realmente danificou, alastrou-se sobre o piso e aí que vai interferir também no nível de diluição, tá? A descrição de defeitos. Nós vamos identificar se ele está manchado ou se ele está quebrado. E aqui em cima, na inspeção técnica, avarias da superfície, tá? O que nós vamos identificar? Se há manchas, se há furos, se há gastos de passagem, gastou só naquela superfície, só em um determinado lugar, passagem de portas, tá? Riscado ou outros, né? Há identificações de imperfeição. As identificações de imperfeição trata-se do quê? Marcas de falta de verniz. Se tiver um piso de madeira que está faltando verniz, que ele descascou, que ele saiu, algumas partes vai ter verniz e outras não. Nesse caso, só cabe uma raspagem completa do piso. Nós não conseguimos fazer a aplicação do verniz em uma superfície determinada só. A ideia é vender uma restauração completa para que você deixe o piso uniformemente restaurado. Manchas provenientes de produtos indevidos. Se o produto não é para piso de madeira, não o aplique. Se ele não é para piso de porcelanato, não aplique.
Veja o contrarótulo para ver a identificação seguida pelo próprio fornecedor, aonde que ele indica para que tipo de superfície. Algumas superfícies pode vir a manchar, tá? Então você já tem que perguntar para o cliente: o que ocasionou? O que aconteceu? Então isso daí você tem que se assegurar, tá? Manchas ou alteração de verniz. Quando você usa um produto indevido para tipo de superfície, ele pode dar uma alteração no verniz, pode dar uma reação química no verniz e mancha posteriormente, tá? E por último, oxidação do piso. O que eleva uma oxidação do piso? Oxidação do piso é quando por muito tempo existe a não substituição ou o fato de você retirar o piso, o tapete sobre o piso. Isso acontece muito em piso de madeira, com umidade, ou insolação, ele pega muito sol, mas naquela parte, quando você tira o tapete, fica a marca do piso lá, a marca do tapete sobre o piso. Então, aconteceu o quê? Que houve uma oxidação. Por fim, você coloca a sua assinatura, certificando de que tudo foi listado no checklist e faz o cliente assinar. Tá? Essa é uma garantia que você tem de principalmente entregar um orçamento transparente para o seu cliente. Tá? É em base disso que ele vai perceber que você é um profissional técnico e sabe identificar e sabe falar coisas que ele mesmo diariamente passou por cima e não percebeu. Isso mostra o começo da relação de confiança com você e com o seu cliente.